Shalom, povo de Deus! Na graça e na paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom estar aqui com você novamente. Mais um momento de pastoreio, mais um ensino da Palavra de Deus. Esse momento que você já conhece e não fique só para você. Ligue para todos os seus amigos, vizinhos, pessoal da família. Manda um WhatsApp, né? Chega lá uma mensagem, começou o pastoreio. É um momento maravilhoso. Então, aproveite para esse momentinho aí no dia. Não sei se está corrido, se você está com o coração cheio de agradecimento a Deus pelo dia, né? Pelas bênçãos que tenha recebido. É um momento bom de você parar e louvar a Deus conosco, abrir a sua Bíblia e orar conosco também, tá bom? Então, vamos começar já cantando, louvando a Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Convido você para abrir sua boca mesmo, literalmente, cantar conosco, tá bom? Não fique só passivo e olhando, escutando, mas se você conhecer os louvores que vão ser entoados agora, por favor, cante conosco. Vamos louvar ao Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor.
me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Meus irmãos, louvamos, engrandecemos ao nome do Senhor, Ele é digno. Eu tenho certeza que esses louvores tocaram no seu coração.
Esses louvores são escolhidos aleatoriamente pelo pessoal do louvor, mas é o dia em que você vai estar escutando, se você está escutando ao vivo ou se vai escutar depois, eu tenho certeza que esse louvor foi preparado para que falasse ao seu coração também, tá bom? Então, meus amados, agora é o momento de oração. Vamos orar conosco, vamos pedir a Deus a graça e a misericórdia dEle sobre tantas coisas que nós precisamos, né? A pátria nossa, o Brasil, a situação financeira do povo, vida espiritual que a gente não pode esquecer, a família, a igreja, tantos pedidos, né? Doentes, quem está acamado, quem está de luto. Nós vamos estar orando agora e eu lhe convido a orar conosco, tá? E também não se furte de mandar o seu pedido específico de oração. Nós vamos receber aqui e vamos estar orando junto com você, tá bom? Deus amado, louvado seja o teu nome por tudo, Senhor. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Eu quero, Senhor, te agradecer, porque esse é um momento que tem transformado e mudado vidas. Quero te agradecer, Senhor, pela liberdade que temos de abrir tua palavra, de poder cantar louvores a ti, de poder falar da tua salvação, abertamente e livremente. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o nosso país. É a primeira coisa que eu tenho te pedido, pois vejo que as pessoas estão tão sobressaltadas, aflitas e ansiosas, problemas econômicos, problemas políticos. Deus eterno, que tu possas abençoar os governantes desse país, aqueles que estão investidos de autoridade aqui. Não há autoridade que não foi colocada por ti, Senhor. Então, ó Deus, nós queremos te pedir que a tua boa mão, ó Deus, esteja sendo estendida por todos esses que estão aí espalhados no Brasil, seja exercendo um poder executivo, um poder legislativo ou judiciário. Senhor, estenda as tuas mãos sobre eles e que a gente possa ter uma vida tranquila. É isso que tu nos pede para fazer, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir também pelos enfermos, os enfermos da nossa igreja, ou todos aqueles que estão nos escutando ou vendo agora, e está num leito de hospital, está com alguma coisa que incomoda, que está afligindo, que está tirando a paz, o sono. Deus, são doenças no corpo, também doenças na alma, Senhor, na mente. Senhor, estenda as tuas mãos, ó Pai, se for da tua vontade, repreenda toda essa enfermidade, Pai, todo esse mal. Meu Deus eterno, a tua igreja ainda é um oásis aqui na terra, Pai. Mas o inimigo tem investido tanto contra a tua igreja e a gente quer te pedir que tu continues abençoando. A gente sabe que ninguém detém essa marcha dessa igreja triunfante, Senhor, dessa igreja militante aqui na terra. Nada detém, Senhor. Então nós queremos te pedir para que tu fortaleça cada um dos membros que compõem a Igreja das Graças, o conselho da sua igreja, os pastores, pastor Sávio, pastor Jean Marques, abençoe pastor Humberto, pastor Letinho, pastor Serginho, todos os presbíteros, diáconos, todos os líderes, ó Deus, meu Senhor, abençoe, ó Pai, as crianças da tua igreja, cada lar, Senhor, cada pai, cada mãe. Ó Senhor, quem estiver desempregado, abra uma porta de trabalho, Senhor, para ele. Pai eterno, nós queremos te pedir, ó Pai, quem está tendo problemas financeiros, que tu possa trazer de volta uma boa mordomia e abrir portas, se for da tua vontade, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, para a construção da nossa igreja. A gente tem orado, o povo tem contribuído, tem sonhado com a expansão do teu reino. A igreja, Senhor, tem crescido, tu tens mandado, Senhor, tantas pessoas para estar conosco. Deus, nós temos nos expandido, Pai, no sertão, lá em Petrolina. Senhor, nós temos visto as tuas mãos, Senhor, sendo abençoadora, Pai. Acabamos de inaugurar lá em Petrolina uma igreja viva, florescente ali, Senhor. Abençoe Triunfo também, aquela igreja, Senhor, que tu tem abençoado já há tanto tempo.
Abençoe, ó Pai, Serra Branca. Vimos, Senhor, umas fotos de um culto noturno lá na Serra da Ladeira. Senhor, que bênção, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. O reino do Senhor crescendo na terra. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Pai, abençoe lá a Casa Amarela. Abençoe todos nós, Pai. Eu quero te pedir que tu nos conduza agora nesse decorrer de pastoreio. Todos os que estão ouvindo, Senhor, possa ouvir a tua voz muito forte, acalmando corações, dissipando tormentas, ó Deus, trazendo paz para os lares e que a tua voz se faça ouvir, Pai. Tua voz é poderosa, é majestosa. Se quebra os cedros do Líbano, ó Deus, tu quebras também todas essas durezas de coração que tem gerado inimizades, que tem gerado discórdia, dissensões, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir por tudo isso e a gente já crê que tu estás respondendo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia. Nós vamos estar conversando, meditando no livro de Deuteronômio. É um texto que a gente já vem estudando. Nós vamos estudar hoje o capítulo 25. São 19 versículos apenas, mas assim de verdades muito práticas, né? Vamos dizer assim. E é isso que é a tona, né, dessas repetições das leis que Moisés está fazendo. Nós vimos aqui no estudo anterior, do capítulo 24, logicamente, né, falando sobre divórcios, sobre basicamente as leis de caráter humanitário, né, para que as doenças não se alastrem, algumas preservações, né, da comunidade, tá bom? Só que no capítulo 25 é interessante, nós vamos ver assim, qual é a lição que tem o boi, o levirato, o chicote, açoite? Qual é a lição que eu posso tirar de tudo isso? Eu vou meditar com você agora, tá bom? Nessa tarde. O capítulo 25, ele já começa sobre como é que o povo deveria lidar com o justiçamento. Como é que seria aplicado a justiça? É interessante que quando a gente vai lendo todas essas leis, né, como eu falei, repetições das leis, a gente vê um Deus que é um Deus de justiça e que mostra que não é apenas uma justiça teórica, mas uma justiça altamente prática e que ele protege a dignidade humana e ele mostra que é o Criador e como é que as suas criaturas devem se comportar aqui na Terra. É o mundo ideal, né? Vamos dizer assim. Seria o mundo ideal, né? O mundo ideal. Então, de tudo que a gente vai lendo, por favor, perceba que é um Deus que ele vai nos detalhes, tá certo? Desde a procedimentos num tribunal, como um procedimento na feira, vamos dizer assim, né? Você comprando, o peso está certo, né? É um Deus que se preocupa tanto com aquele que trabalha, que se preocupa com o estrangeiro. É uma coisa assim muito interessante, porque esse Deus que se preocupa com tantos detalhes, né? Para que a sociedade viva uma harmonia, viva em paz, né? O povo que se chama pelo nome dele. Então você acha que você é desapercebido, é passado desapercebido diante dos olhos do Senhor, que vê toda a terra, tudo que acontece aqui? Você acha que você passa desapercebido? Eu quero dizer para você que ele conhece o seu nome, conhece todos os peixes que há no mar, as estrelas do céu. A palavra de Deus diz que ele conhece a todas pelos nomes e nenhuma delas vem a faltar. Ele lhe conhece, tá? Então, isso aqui para mim é maravilhoso, tá bom? Então, o contexto, meus amados, o contexto tem um contexto histórico,
e tem um contexto teológico, né, para todos os textos da Bíblia. O contexto histórico, a gente já falou, ele está, Moisés falando de cima das campinas de Moabe, estão prestes a entrar na terra de Canaã, e ele começa a falar, né, a discursar um discurso que é padrão dos tratados da antiga aliança, né, do que ele tinha feito com o pessoal lá no Sinai. Porque o povo que estava aqui, eles não tinham recebido essas leis ali do monte. O povo já tinha morrido. O povo que estava ali, prestes a entrar na terra prometida, ele estava renovando essas alianças antes de entrar nessa terra, tá bom? Então, é interessante porque nesse momento também, o povo da época, os assírios, os babilônicos, eles tinham leis que regiam a eles. Mas aí surge uma lei que é diferente de todos os povos, né? Dada por Deus, que faria e distinguiria Israel no meio de todas as nações da terra, né? Então, esse é o contexto, tá bom? Teologicamente, a gente vê que Deus está falando de uma justiça proporcional, tá? Então, a pena deve caber no crime, sem vingança excessiva, né? Que a gente vai ver ali a lei dos açoites. A gente vai ver uma misericórdia prática. Você vai ter misericórdia tanto do homem, ele falou do açoite, como até dos animais. Ele vai falar do boi que está trabalhando, né? Como é que você deve trabalhar o boi. Então, se você trata assim os animais, como é que você deve tratar seus empregados? É mais ou menos isso, né? E uma memória redentora. Ele vai fechar ali o capítulo 25, falando sobre aqueles inimigos cruéis que tinham sido assim, duros, né? Traiçoeiros com o povo de Israel. Então, dito isto, a gente entra naquela parte do versículo 1, que eu gostaria de ler. Eu vou ler alguns versículos salteados e a gente vai conversando, tá bom? Versículo 1, em havendo contenda, então o Senhor Deus está dizendo assim, Moisés, tiver briga, será que existia briga? Ou era só nos tempos de hoje que existem brigas, um disse-me-disse, alguém achando que foi lesado, alguém achando que tem direito? Será que era só naquela época ou existe também hoje, né? Tudo se repete, né? Nada mudou. Por isso que quando o Eclesiastes diz que não tem nada novo debaixo do sol, não tem mesmo, né? As brigas aconteciam. Quando tinha uma briga entre eles levavam para o juiz. E o juiz julgava o caso, ouvindo os dois, e a palavra de Deus diz que ele definia quem era o culpado e quem era o inocente. O culpado era merecedor de açoite, está lá no versículo 2, e o juiz iria colocar na sua presença, é interessante, tá? Esse na sua presença. Por quê? Eu estava lendo que em outros povos, né, circunvizinhos ali a Israel, eles mesmos julgavam e a pessoa que era considerada culpada sofria a pena, mas primeiro não tinha limite, o juiz, né, declarava, né, qual era a sentença e ia embora, não acompanhava o caso. Então, normalmente as pessoas sofriam um espancamento ou um açoitamento que levava à morte, tá? Então, diferentemente desses povos, o Senhor Deus não passa a mão na cabeça do culpado, né? A pessoa paga pelos seus pecados e ele diz que são 40 açoites apenas. E ele diz até que é 40 menos 1. Então, ou seja, 39. Ah, perdi a conta, então já tira 1. Né? E 40 é o máximo. E é interessante que ele diz assim, ó, para que o teu irmão... Olha só que interessante. Houve uma desavença, mas ele continua sendo seu irmão. Ele não é seu inimigo. Ele pagou pelo dano, continua sendo seu irmão. É um ensinamento para a gente, né? Porque muitas vezes a pessoa comete alguma falha, né? Algum pecado contra a gente, mas pede perdão, paga a pena e às vezes a gente ainda não perdoa, né? E não mantém. Então ele deixa claro aqui, 40 açoites vocês vão dar no versículo 3, né? E você não vai dar mais do que estes ao teu irmão, tá no versículo 3.
E aí ele repete, para que esse seu irmão não fique aviltado aos teus olhos. O que é que seria aviltado? Desmoralizado. Então ele preserva, né, a figura humana, né, a dignidade do homem, né? Olha, são 40 açoites só, para você não sair humilhando e desmoralizando seu irmão, tá? Então é isso aqui que está dizendo. Aí, imediatamente, só no versículo 4, ele diz assim, não atarás a boca do boi quando você estiver debulhando, né? E o boi vem ali atrás, não é para você ficar com a sua pirangagem, né? Como diz aqui no Nordeste, e não deixar nem que o animal se alimente. Foi uma lei que foi dada, está aqui na Bíblia. Será que existia isso? Existia, por isso que ele mandou colocar. Olha até que ponto ia. Você vai analisando aí o meu coração, o seu coração, porque não mudou. O homem, ele continuou o mesmo. Talvez você fique escandalizado, mas talvez você faria o mesmo, eu faria o mesmo, né? Assim, com a mão fechada, né? Sovina. O boi está trabalhando para você e o boi está com fome. Às vezes trabalhava o dia todo e queria comer alguma coisa que estava no chão e a pessoa não deixava. É incrível isso, por isso que Deus mandou colocar uma coisa dessa, não é isso? E é interessante que o apóstolo Paulo faz menção lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, ele faz menção disso aí, desse texto aqui de Deuteronômio. Ele quer se referir aos pastores, aqueles que pregam a palavra, tá? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, a lei, ela transcende a eira é onde fazia a colheita, né? E alcança a ética do ministério, de quem prega a palavra de Deus, entendeu? Então, você não explora aquele que está provendo você de alguma coisa. O boi está provendo força para que você faça a sua colheita, e os ministros, né, que manejam bem a palavra de Deus, né? Timóteo fala até que ele é digno de dobrados honorários, aqueles que se afadigam na palavra, né? Então, o apóstolo Paulo, ele é muito feliz quando ele diz assim, olha, se vocês tratam assim os bois, os animais, imagina aquele que está compartilhando a palavra de Deus com você, né? Ele fala sobre essa parte de honrar e também contribuir, né, com essa pessoa. Aí depois ele entra na lei do levirato. Levirato. A levirato vem do latim, que é cunhado, né? Ele é a lei do cunhado. Em algumas versões bíblicas você vai ver a lei do cunhado, né? Era simples assim, vou tentar explicar, ele começa do versículo 5 até o versículo 10, ele fala sobre a seriedade que era isso. Vocês lembram que uma mulher, quando não tinha filhos, era considerada até como se fosse uma maldição de Deus sobre ela? Pois é, imagine para um homem ele não poder ter um filho, homem, uma descendência, vamos dizer assim. Era a maior vergonha, né? Era a maior vergonha. Então, o que é que Deus planejou? Vamos supor, eu me caso, não tenho filhos, e aí eu morro. Apagou-se, então, o nome dessa pessoa, de André Peixoto, que morreu? Não. O que é que Deus manda na lei do levirato? O meu irmão dispôs a viúva para que ela gere descendente. Então, o primogênito que nascer, ele é meu filho, vai ter meu nome, para que se perpetue o meu nome e a minha geração. Entendeu? Então, basicamente era isso. Então, era gerar descendência àquela pessoa que morreu, faleceu, sem ter filho. Tá? Então, se a pessoa não quisesse, é interessante isso aqui, né? Está no versículo 7. No versículo 6 ele diz que era para que o nome dessa pessoa não se apague em Israel, né? Uma forma poética, uma forma bonita, né? Desse cuidado de Deus, né? Como eu falei, é uma justiça de tribunal e uma justiça de feira. E é uma preocupação com animais e uma preocupação com homens.
E aqui ele está dizendo assim, olha, o seu nome eu não quero que seja apagado. Eu quero perpetuar o seu nome. Então, ele diz o seguinte, se o homem se recusar, exemplo, né? Você tem um irmão, seu irmão casa com a mulher, não consegue ter filho, seu irmão morre, aí cumpra a lei do levirato, né? Dê a descendência do seu irmão morto através da viúva. Vamos supor que a pessoa diga, não, eu não quero. Não quero. Olha só que coisa interessante, viu? Esse nome iria ser assim desprezado no meio de Israel. Uma pessoa que fizesse isso era um crápula. Né? E ele começa a dizer aqui, ó, a mulher chega para ele e vai para os anciãos e diz, olha, o meu cunhado recusa suscitar seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação do cunhado, que é a obrigação do levirato. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo, camarada que se recusou, vem cá, e vai se chegar lá na presença de todo, e se ele continuar dizendo que não quer, né, dar prosseguimento para manter uma descendência para o seu irmão morto, a palavra de Deus diz aqui no versículo 9, então sua cunhada, que é a viúva, se chegará a ele na presença dos anciãos, lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão. É uma coisa terrível, né? Então a gente vê aqui que a casa daquela pessoa que se recusou a ter a descendência, ali no versículo 10 ele diz assim, aqui vai ser chamado em todo Israel a casa do descalçado. Era uma vergonha, era uma vergonha. E é interessante que quando a gente lê isso aqui, não tem como a gente não lembrar lá do livro de Ruth, né? Capítulo 4, quando ele fala do resgatador, Boaz, né? Ruth chega, viúva, né? Noemi também viúva, e aí eles começam a ver que existia um resgatador, e o resgatador lá não quis, abriu mão, né? E Boaz aceita, acolhe a Ruth, que é uma figura de Cristo, né? Boaz, né? Que é o parente remidor que assume as nossas dívidas para gerar uma nova vida para a gente, como foi ali com Noemi, como foi com Ruth, tá bom? Então, deu para vocês entenderem como é que é esse negócio do levirato, a lei do cunhado, tá? Esse negócio não existe hoje, não existe hoje, mas para o povo de Israel, isso aí era muito importante e levado muito a sério. No versículo 11, é uma coisa assim bem interessante, muito interessante, às vezes passa até desapercebido. Olha só os detalhes que a palavra de Deus chega, né, com o seu povo. Ele diz o seguinte, imagine dois homens estão brigando. Se a mulher de um deles for desapartar a briga, e aquele que está agredindo seu esposo, ao desapartar a briga, ela chegar para livrar o marido, né, da mão do que está ferindo, estender a mão e pegar nas suas vergonhas, nas suas genitálias. É isso que a palavra de Deus está falando. Como a lei, né, de Italião, que é olho por olho, dente por dente, né, pé por pé, mão por mão, só que a mulher não tem as mesmas genitálias do homem, então teria sua mão cortada. Né? Alguns comentaristas falam que era como se, tipo assim, se ela fosse atingir as genitálias do homem, né, com alguma agressão, pondo em risco aquele homem ficar sem descendência, né, poder gerar. Então, por isso que isso era alguma coisa assim, de punição tão severa. Tá bom? Então, veja que né, o levirato é severo porque tem que ter uma descendência. Esse episódio é tão severo dessa mulher tomar uma atitude como essa, né? Porque também deixa de gerar, corre o risco de não gerar uma descendência. Deu para entender? Ou eu estou, assim, fazendo muitos arrudeios? Né? Então, são essas leis. Aí depois a gente vê o seguinte, olha,
do versículo 13 ao versículo 16, a gente vê alguns assuntos falando sobre pesos e medidas. E é interessante que ele correlaciona a você agir com lealdade, né? Com sinceridade, a respeito de negócios, né? Aí ele fala sobre pesos e medidas teriam que ser justos. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande, um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, uma grande e uma pequena. Terás o peso integral e justo. Talvez hoje, né? Antigamente nas feiras era muito comum ter os 2 pratos da balança e a pessoa pegava uns pezinhos e saía colocando os pezinhos ali para equilibrar a balança e dava ali, 1 quilo. Você não sabia que peso era aquele. A palavra de Deus diz, né, que já naquela época existiam as pessoas que tentavam burlar, né? Um peso ali, dizia que era 1 quilo, mas tinha mais. Entendeu? Menos, né? Menos quilo. 1 quilo, mas nada, tinha menos. A pessoa levava 900 gramas achando que estava levando 1 quilo, né? Então o Senhor já estava dizendo que isso aí é abominação. Provérbios 11, versículo 1, diz aqui: a balança enganosa é abominação ao Senhor. Ah, mas hoje não tem balança. Hoje, mas você só nega imposto. O pessoal estava conversando com amigos queridos nossos, que fomos até almoçar com eles no sábado, e eles comentando, eles foram para a última viagem que teve, né? Foram para a Turquia, aquelas coisas. Eles falaram a dificuldades que eles tiveram de fazer negócio, comprar souvenirs ou qualquer coisa, que o pessoal enganava, sabe? Não contava o dinheiro, escondia o dinheiro aqui contando e dizia que estava faltando dinheiro, né? Passava o cartão, dizia que não tinha passado o cartão, ou então passava o cartão, a compra tinha dado 50 reais, né? Exemplo, eles passavam o cartão como 500 reais. O que é isso, senão pesos e medidas desonestas? Perceba que não está tão longe, o coração do homem é o mesmo, pecador, né? Então, a palavra de Deus diz aqui no versículo 15, terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha só, o que é que vem atrelado a você fazer as coisas corretamente. Não sonegar, não subtrair, não dividir. Eu me lembro até um fato interessante. Quando eu cheguei para trabalhar na minha primeira unidade, foi lá em Cuiabá, e o meu subcomandante me levou lá para o comandante, e o comandante me fez uma pergunta que eu fiquei assim meio sem entender na hora. Ele olhou para mim e falou assim: você é bom de matemática? Eu falei: bom de matemática? Eu falei: eu acho que sou bom de matemática. Ele falou: pois aqui não me serve quem é bom de matemática. Eu quero pessoas aqui que só saibam fazer 2 operações: somar e multiplicar. Dividir e subtrair eu não quero. Ele brincou, né? Eu quero uma pessoa que seja ruim de matemática, que só saiba fazer 2 operações: somar e multiplicar. Dividir e subtrair eu não quero. Então, foi uma brincadeira. Foi minha primeira unidade, né, que eu me apresentei lá. Então, quando ele ecoa essa vida longa, prolongada, que é tipo assim uma ressonância daquele 5º mandamento, né? É a sociedade praticar a honestidade e a ética. Só isso, meus irmãos. Que está tão difícil hoje. Mas só que a palavra de Deus fala que quando a gente faz isso, vai criar uma estabilidade econômica no país. Já imaginou? Se todo mundo, né, não desse o jeitinho brasileiro, se todo mundo fizesse corretamente, né? E talvez não é o peso na medida, mas é você estacionar. Você sabe que você não é idoso, cara de pau. Você sabe que você não está grávido, que você não é autista, coisa nenhuma. E você, no desespero, na malandragem, chega num shopping estacionando onde não lhe é devido. Pesos e medidas desonestas. Isso não prolonga a vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Tá bom?
Então, no reino de Deus, caráter pesa mais do que um lucro rápido, do que um estacionamento rápido. Entendeu? Por último, no versículo 17 ao versículo 19, ele fala de um tal de Amaleque. Amaleque. Quem era esse rapaz? É interessante. A palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 17, quando o povo estava saindo do Egito, né, que esse povo, que são os amalequitas, eles atacaram Israel pela retaguarda. Por quê? O povo em caminhada não conseguia ir uníssono, né? Todo mundo no mesmo ritmo. É assim sempre, né? Você vai ver uma corrida, você vê ali os primeiros, um outro grupo, e você vai ver um grupo dos retardatários, que normalmente são aqueles que estão tendo mais dificuldades, são idosos, crianças, ou que estão com alguma comorbidade. Pois esse tal de Amaleque, ele se aproveitou dessa situação, investia contra a retaguarda de Israel, ferindo aquelas pessoas que estavam cansadas da viagem. Olha o que é que o Senhor diz: apague a memória de Amaleque. É interessante. A gente vê que essa recordação, ela finaliza essa seção, né, da lei sobre negócios, né? Ele diz, não está concluído ainda esse negócio da aliança, tá? Vocês vão ter essas práticas quando entrarem na Terra Prometida, porém não esqueça de vocês fazerem vingança com essa pessoa que fez um terrível mal a Israel. E se a gente for ler direitinho, muitos reis, Josué não conseguiu eliminar todo Amaleque, né, em desobediência, deixava um, deixava outro. Ele falou que era para apagar da memória, da face da terra, sumir debaixo do sol com esse camarada. Mas a turma foi deixando. Ele só foi sumir mesmo, pelo menos é o que diz, né, aqui as escrituras, quando Ezequias elimina o último amalequita, está lá em 1 Crônicas. Saul tentou lá em 1 Samuel 15, não conseguiu. E o Senhor nos deixa aqui uma lição muito importante, presta atenção aqui. Deus faz justiça, não tenha dúvida disso. Ainda que demore, Ele completa a justiça que Ele tem, tá? Então, onde é que tudo que eu falei, onde é que se complementa assim essas leis refletidas no Novo Testamento? Primeiro, uma justiça proporcional, né? A gente vê que até Jesus recebe açoites ali, né, por ordem de Pilatos, mas ele não foi açoitado até a morte ali. Com certeza, né, essa pena antes da crucificação deve ter levado em conta aquele número de açoites, mas a gente vê o justo ali, né, em Lucas capítulo 23, versículo 22, vê o justo sofrendo pelo outro, pela culpa alheia, pela minha culpa, pela sua culpa, tá? A gente vê que as boas recompensas não só fica aqui em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, quando ele fala de um animal ser beneficiado da sua generosidade. A gente vê aqui o sustento de pastores, de pessoas que ministram a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. A gente vê a redenção familiar, né, que inspira, né, como eu falei lá de Boaz, no livro de Ruth, inspira a noção de Cristo como nosso resgatador, que éramos cheios de dívidas, cheios de culpa, e ele não deixou a sua noiva órfã, tá bom? Ele seguiu a lei do levirato, né? Ele mostra uma integridade comercial, uma integridade para com o mundo, nos seus negócios, nos meus negócios, e ele replica isso no Novo Testamento. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 4, ele fala isso, e ele fala na erradicação do mal. A gente diz que Deus é justiça e vai erradicar todo esse mal da terra. É isso que nos promete lá no livro de Apocalipse, capítulo 19. Agora, para finalizar, meus irmãos, qual a lição prática que eu tiro de tudo isso? Primeiro,
eu me sinto, e eu que gostaria que você se sentisse também desafiado a equilibrar justiça e misericórdia. A palavra de Deus diz, lá tem um texto que eu gosto muito, Salmos 85. Salmo 85, versículo 10, se não me falha a memória, que eu acho muito lindo. 85, 10. Presta atenção. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Olha só. Eu sei que existe a verdade dos meus pecados, mas ela se encontra com a graça, que me perdoa mesmo sem merecer. Eu sei que existe uma justiça que me é devida, né? Me é imputada, mas ela se beija, porque existe a paz que Cristo outorgou para mim e para você. Então veja bem, os irmãos, quando eu julgo alguém, né? Eu estou voltando para aquela lei das chibatadas, né? Eu procuro pesar a culpa sem humilhar, ou eu vou até a última consequência para ver meu irmão destruído, humilhado, né? Como eu falei aqui, desmoralizado, que ele usa o termo aviltado. Então é o ensinamento que fica para mim, né? Com esse negócio das chicotadas que está tão longe para mim agora. Ou me alimento do erro alheio para me parecer justo. A limitação dos açoites me lembram que disciplina, ela visa restaurar e não destruir. Por isso que ele diz seu irmão. Tá bom? O segundo, né? Quando ele fala o boi que debulha, quando ele está lá no seu ritmo de trabalho, eu tenho permitido o descanso para aquelas pessoas que estão labutando, trabalhando comigo. Olha só que Deus aqui está se preocupando com um animal, gente. Eu tenho me preocupado com aquelas pessoas que trabalham comigo. Eu honro aquelas pessoas que geram resultados, né? Ou eu só vivo cobrando. Imagina se eu tivesse lá naquela época com um boi, não deixasse ele comer, só chibateando para ele trabalhar. Deus mostra quando eu fico amordaçando certos talentos ao meu redor, as pessoas que contribuem comigo eu não reconheço. Aí ele está falando, não amordace não, reconheça isso aí tudo, tá bom? O levirato deve me levar a perguntar, eu estou disposto a sacrificar o meu conforto para que os outros tenham um futuro? Olha que coisa interessante, né? Porque o que eu vou gerar não é meu, mas a memória do meu irmão vai ter um futuro bom. Então, eu estou disposto a sacrificar conforto para que outros tenham um futuro? Talvez você não precise casar com viúva de ninguém, tá? Eu já falei que isso aqui não existe. Mas eu posso investir tempo num jovem para que esse jovem possa ter um futuro brilhante, um futuro, um jovem, né, sem pai, possa ter um futuro melhor, promissor. E outra coisa, ele usa aqui a mulher usando alguns meios indevidos para salvar o marido. Existem isso hoje? Mulheres que usam alguns atalhos imorais para salvar a vida da família, financeira, não sei. Eu olho para isso aqui e botei, né, como uma causa a se pensar. Quando ele começa a falar de pesos, né, que não deve estar na sua bolsa, pesos diferentes, nem dentro da sua casa, pesos diferentes. Eu já falei isso, na hora de você declarar impostos, você declara o que você vende o produto, faz um orçamento, você mantém um único padrão ou você usa pesos e medidas diferentes? Dentro de casa, você dá prioridade a um filho do que a outro, pesos e medidas diferentes.
Em Cristo, quando a gente vê lá com Amaleque, né? Que ele manda extirpar, porque no passado ele atingiu Israel quando estava mais fraco. Olha só o que é que eu digo aqui. Em Cristo eu não extermino as pessoas, mas eu mortifico pecados persistentes que causaram dano em mim no momento em que eu estava mais fraco. Então eu tenho que trazer à memória isso. Eu digo, não, esse pecado aqui, ele me levou à vergonha, à bancarrota espiritual, no momento que eu estava fraco na fé. Então, qual é a palavra de Deus que diz? Extermine esse pecado da sua vida, esse Amaleque da sua vida. Então, que Deus possa abençoar o texto aqui que foi lido da sua palavra, comentado, para que a gente, resumindo tudo, viva uma vida de coerência. Uma vida de justiça no tribunal, de honestidade numa feira, num supermercado, ou num trato pessoal com qualquer pessoa, o cuidado no campo, lembrança seletiva do passado, você diz, isso me prejudicou, né? Eu tenho que exterminar isso da minha vida, esse pecado, né? Então, tudo converge para uma vida que reflita a glória de Deus e o caráter de Deus. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, que Deus abençoe sua família. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado. Que momento maravilhoso, que palavra maravilhosa. Que essa tua palavra possa, Senhor, não ficar apenas nas nossas mentes, mas descer ao nosso coração e fazer diferença nesse mundo, Senhor. Nós queremos ter o caráter de Cristo, ó Deus. Nós queremos, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, exercer uma justiça que vem de Ti. Deus, em nome de Jesus, nós queremos sacrificar muitas coisas que confortáveis para nós, mas que vai dar um futuro para o Teu rebanho, um futuro para alguém que está ao meu redor. Ó Deus, tenha misericórdia, nos traga à memória aquilo que nos afligiu nos momentos fracos, como um pecado, e a gente possa exterminar isso da nossa vida. Por favor, ó Deus, sozinhos a gente não consegue, por isso a gente pede a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade para conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.